Vamos continuar com mais uma conversa em torno das testemunhas de Jeová e temos connosco o Pedro Candeias. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Professor. Obrigado por estar connosco. Quando se fala de um grupo religioso, pensa-se logo em termos de origens, isto é, a localização no tempo e no espaço. Muito sumariamente, como é que caracterizaria o quadro de origem das testemunhas de Jeová? Portanto, as testemunhas de Jeová aparecem no cenário mundial contemporâneo. Portanto, basicamente foi na década de 70 do século XIX. Um grupo de estudantes da Bíblia que decidiram analisar, portanto, as Escrituras a fundo e que tinham como critério para a sua interpretação das Escrituras deixar que a Bíblia interpretasse a si própria. E, portanto, escolhiam um tema e depois faziam uma pesquisa profunda nas Escrituras sobre esse tema e o somatório de todas as referências igual a tínhamos a interpretação do assunto. As Escrituras entendidas com as Escrituras. E, no fundo, a intenção deste grupo era realmente apegar-se ao ensino do cristianismo, porque as testemunhas de Jeová são profundamente cristãs, apegar-se ao ensino do cristianismo exatamente com a pureza da origem, quando Cristo deu início ao cristianismo, obviamente. E, portanto, com esse grupo, começou então um movimento que depois se foi alargando e que foi oficializado, digamos assim, portanto, num país que deu as condições de liberdade para isso. Surgiu nos Estados Unidos, pela simples circunstância que era o país naquela época onde as condições de liberdade realmente proporcionavam isso, e então foi instituída portanto, foi registada a Sociedade de Torre de Vigia de Sião e, portanto, deu origem àquilo que é hoje, conhecido como a religião das Testemunhas de Jeová. Mas gostava só de mencionar, apenas para esclarecer, que não consideramos que o início da adoração de Jeová e o início do cristianismo puro, conforme está mencionado nas Escrituras, sem aditivos, portanto, não queremos que tenha sido o início ali, nem, portanto, as pessoas que estiverem envolvidas nesse grupo se consideram como originadores de alguma coisa relacionada com o cristianismo. Não é? Sim, mas as testemunhas de Jeová consideram-se então um grupo cristão. Cristão, profundamente. Um grupo cristão. Mas qual é que é a concepção que têm da figura de Jesus? Portanto, de acordo com as Escrituras, Jesus é Filho de Deus. Em nenhuma parte da Bíblia é considerado Deus Filho. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, por obra do Espírito Santo, ele disse que este será chamado Santo Filho de Deus. E, portanto, a Bíblia Sagrada fala de Deus como sendo o Pai de Jesus, como sendo Jeová. Deus é o título que define a sua omnipotência. Jeová é o nome próprio que ele atribuiu a si próprio nos livros do Pentateuco, em Êxodo, capítulo 6. Ele disse a Moisés: este é o meu nome por tempo indefinido. E é interessante porque mesmo a história universal, confirma que um dos primeiros povos monoteístas de que há registro foi o povo judaico e que adoravam o Deus chamado Jeová. Portanto, a adoração de Jeová é milenar. As testemunhas de Jeová seguem, pura e simplesmente, aquilo que já vem desde essa época, apegando-se ao ensino que Jeová Deus deixou na sua palavra, a Bíblia, e que Jesus veio à Terra também para dar seguimento a esse ensino e a essa prática da adoração a Jeová Deus. Então, essa é uma característica definidora, a forma, em relação à maioria dos cristianismos, a forma como veem a pessoa de Jesus. Que outros aspectos, em termos de doutrina, de crença, é que são específicos das testemunhas de Jeová? Por exemplo, um dos ensinos básicos que Jesus mencionou tem a ver com o reino de Deus. Jesus ensinou os cristãos todos, os discípulos dele, a orar para que, na oração conhecida como Pai Nosso, entre outras coisas, ele disse: venha a nós o vosso reino,
ou venha o teu reino. Esse reino é interessante que, enfim, as Escrituras mencionam como um governo efetivo e que tem como principal regente o próprio Jesus. Não foi sem razão, sem bom motivo, que Pôncio Pilatos, por exemplo, perguntou diretamente a Jesus: tu és rei? E Jesus respondeu: tu mesmo estás a dizer que eu sou rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele associou sempre o seu ministério com esse reino. Esse reino é apresentado nas Escrituras como o governo que vai resolver todos os problemas da humanidade. Um governo justo, um governo imparcial e que tem como um governante a pessoa mais maravilhosa que se podia imaginar, que é o próprio Jesus, que está vivo, acreditamos plenamente que está vivo nos céus, e que vai fazer com que a Terra e a humanidade retornem à condição original que Jeová criou quando foi no início no Jardim do Éden. E qual é que é a visão hoje em dia sobre a vinda desse reino? A Bíblia Sagrada diz que esse reino, diz na profecia de Daniel, que para começar a exercer as suas funções governativas no planeta Terra, tem que fazer uma intervenção em que diretamente interfere no decurso da história e que naturalmente vai, como diz a profecia de Daniel, portanto, criar condições para que os governos estabelecidos pelos homens sejam substituídos pela governação do próprio Jesus com esse reino que tem junto com ele outros corregentes, membros do governo. E que depois cá na Terra vai ter toda a população que serão... Portanto, a Terra foi feita para ser habitada, diz a Bíblia, e que, portanto, terão como súbditos desse reino as pessoas que realmente forem receptivas à mensagem, à legislação, à prática do próprio governo. Todos os governos têm que ter governantes reais, têm que ter um código legislativo, têm que ter cidadãos. Este governo tem isso tudo. Portanto, tem um governo real que tem como chefe de governo Jesus, tem corregentes com ele, incluindo a própria mãe de Jesus aqui na Terra, Maria, os apóstolos, tudo isso, fazem parte dessa governação junto com ele. Tem um código legislativo que está nas Escrituras e mais informação que possa ser acrescentada no futuro por ele, obviamente. E tem cidadãos que, em plenitude de devoção, aceitam esse governo como sendo a máxima autoridade, digamos assim, nas suas vidas. Uma questão que é sempre importante quando se fala de cristianismo, que é a questão da salvação. Qual é que é a vossa ideia em torno da salvação? Bom, a salvação, nós todos reconhecemos a necessidade de salvação pela nossa condição diminuta. Como seres humanos somos, enfim, comparativamente partículas de pó na dimensão do universo em que nos inserimos, mas ao mesmo tempo temos a infelicidade e a fragilidade de estarmos numa condição morredora, de imperfeição, que a Bíblia Sagrada diz que herdamos dos nossos primeiros pais. Portanto, por todas essas razões, necessitamos de salvação. Essa salvação tornou-se possível pela vinda de Jesus à Terra. A Bíblia Sagrada diz isso. Jesus veio para salvar a humanidade. E agora Jesus disse que todo aquele que nele exercer fé pode beneficiar desse programa de salvação para a humanidade, que terá, então, como disse há pouco, o objetivo de conceder à humanidade a oportunidade de ter uma vida significativa, uma vida realmente de acordo com o padrão inicial e o propósito inicial de Deus, onde as pessoas possam fazer jus à plena capacidade da sua existência, não é? A capacidade do nosso cérebro, a potencialidade da vida, não é? Não foi feito apenas para viver 60 ou 70 anos, e ainda por cima 60 ou 70 anos muitas vezes cheios de tormentos, não é? Mas que foi feito para muito mais. O potencial é para muitíssimo mais do que isso. Jeová tinha projetado para muito mais do que isso. Então Jesus tornou possível esse meio de salvação. Quem exercer fé nele, com certeza pode ter essa salvação. Mas então essa salvação que relacionou agora tão bem com a questão da vida é uma salvação aqui na própria Terra. Na Terra, exatamente. Porque a Terra, diz a Bíblia, foi feita para ser habitada. Não é? Portanto, Jeová, diz a Bíblia Sagrada, tem anjos que vivem com ele, foram criados como anjos. Não foram criados como criaturas que depois foram para lá.
A terra foi feita para ser habitada por seres humanos, pelos animais, e Jeová, quando criou Adão e Eva, disse para eles serem fecundos, tornar-se muitos, encher a terra. O propósito dele é que este planeta lindíssimo, diga-se de passagem, fosse realmente um lugar aprazível, onde se pudesse usufruir a vida de um modo significativo e feliz. E é isso que ele vai fazer, o que diz a Bíblia. Não é? Passando um pouco para outra questão, as testemunhas de Jeová existem enquanto entidade. Como é a vossa organização? Nós estamos estruturados, digamos assim, nos mesmos moldes em que funcionava o cristianismo na sua gênese. A Bíblia fala, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, o início da congregação cristã em Jerusalém. E Jesus deu instruções específicas antes de subir aos céus. Ele deu instruções específicas para eles não se afastarem de Jerusalém, porque ele iria dar-lhes mais orientações, e então eles tinham reuniões regulares, até que no dia de Pentecostes, em 6 de Sivan, acontece o derramamento do Espírito Santo, e então é formada a primeira congregação cristã. E o cristianismo naquela época era conhecido pela interação das pessoas entre si, com base num sentimento muito nobre, que é o amor, que é, portanto, o que caracteriza o cristianismo em toda a sua prática e a toda a sua crença, é o amor. Mas, por outro lado, também havia uma interação com a população em geral, em que os discípulos de Jesus andavam de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, transmitindo aquilo que Jesus lhes ensinou, fazendo isso de um modo sistemático e regular. Ora, isso envolvia uma estrutura e eles não passaram a ter uma existência, enquanto cristãos, orientação própria, não é? Autodeterminação, no sentido de cada um segue as suas linhas de diretrizes de procedimentos. E então esse cristianismo, no primeiro século, tinha, portanto, as eclésias, não é? Que a Bíblia fala da eclésia, que é traduzido em português como igreja, e que muitas pessoas entendem isso como um edifício, mas que a origem da palavra não tem a ver com edifício, tem a ver com pessoas congregadas. Então essas eclésias ou congregações existiam em cidades por todo o mundo daquela época, o mundo habitado daquela época. As testemunhas de Jeová hoje seguem exatamente os mesmos procedimentos. Congregações locais, o mesmo tipo de orientação, não há líderes humanos, o nosso líder é Jesus Cristo. No entanto, os procedimentos organizados, metódicos, pacíficos e muito bem estruturados servem de plataforma de trabalho organizado para o exterior, com a comunicação com a comunidade onde estamos inseridos, e também para o interior, na interação entre os crentes, quer em épocas mais facilitadas ou menos. Se há crises, ajudam-se uns aos outros, como houve uma fome lá naquela época, os cristãos de outras cidades verem auxílio, e hoje é igual. As testemunhas de Jeová, se surge uma calamidade, mas do outro lado vem auxílio daquelas testemunhas e, portanto, os procedimentos, as normas, toda a funcionalidade é exatamente como naquela época. Dentro da organização comunitária, há algum sacerdócio? Não há distinção entre clero e leigos. As testemunhas de Jeová não têm essa distinção. No entanto, quando olhamos as Escrituras, notamos que nas congregações daquela época, do primeiro século, e, portanto, surgiam pessoas com algumas responsabilidades, como é o caso dos apóstolos, e que as Escrituras definem como sendo episcopos e diáconos. Portanto, eram pessoas que não eram considerados líderes. Gostava de ressalvar isso. Mas eram pessoas com alguma responsabilidade na estrutura de funcionalidade, digamos assim, das congregações. E, basicamente, a responsabilidade primária que tinham era na questão de ensino da palavra de Deus dentro da congregação e de orientação espiritual para todos os membros da congregação, o que treinava e orientava todos os membros para depois também ajudarem outros no exterior. Mas essa estrutura com episcopos e diáconos, as testemunhas de Jeová hoje têm, na mesma forma, episcopos, hoje usamos o termo ancião, portanto,
com essa responsabilidade de ensino, mas não são líderes, não é? E diáconos, usamos outro termo também semelhante, para funções dentro da congregação cristã. Claro. Dentro da forma como atualmente, no fundo, nós vemos, por exemplo, a questão da crise, que é uma questão tão presente, há um papel social ativo das testemunhas de Jeová, de apoio, seja a membros, seja a gente externa? As testemunhas de Jeová, portanto, são em toda a linha absolutamente não assalariados. Portanto, não há ninguém que receba proventos de coisa nenhuma. Quando fazemos casamentos, batismos, funerais, etc., não há nenhum income. Portanto, tudo é feito voluntariamente. Os nossos locais de culto funcionam com donativos voluntários. Portanto, não há recursos, digamos assim, que nos permitam ter um fundo para criar, por exemplo, IPSS ou coisa do género, que permitam ter um trabalho de natureza social que pudesse preencher lacunas de necessidades ocasionais como estas. Mas nestas circunstâncias, as testemunhas de Jeová individualmente, portanto, surgindo a situação de crise, tentam, na medida do possível, na hora, juntar, dentro das possibilidades, a ajuda que é necessária. Para todos os efeitos, as testemunhas de Jeová também têm um trabalho, a nível espiritual, de natureza preventiva. O trabalho de natureza preventiva. E porquê de natureza preventiva? Porque a Bíblia Sagrada mostra a importância, por exemplo, de levar uma vida simples. Não nos deixarmos iludir com, enfim, propaganda, diríamos, não é? Que oferece lucro fácil e que, no fundo, depois também alicia e, vá lá, encoraja um pouco a ambição de ter mais e de chegar a um ponto onde poderia ter mais prosperidade material, mas se calhar a pessoa não tem as condições estruturadas para conseguir chegar a esse ponto sustentadamente. Então a Bíblia diz que aquilo que a pessoa tem é contentar-se com aquilo que consegue, com um trabalho honesto, digno, aquilo que consegue, então vai até ao ponto aonde sustentadamente consegue ir. Com este ensino, com esta orientação de levar uma vida simples e não nos deixarmos levar com propaganda, as testemunhas de Jeová sempre foram orientadas a não dar passos mais largos do que realmente sustentadamente conseguiriam fazê-lo. E isto, numa altura como estas, é uma benção. E por falar em passos, uma última questão. O próprio nome Testemunhas de Jeová, a palavra testemunhas, leva muito à questão de uma ação que é o testemunho que é dado, não é? E uma das marcas identificativas que nós temos, de facto, é de uma atividade proselitista feita na rua, na porta a porta, continuada, perseverante. Essa atividade reflete-se em termos de números. Qual é que é a situação atual em termos de crescimento das testemunhas de Jeová, em termos globais? As testemunhas de Jeová, gostava de salientar, antes de mais nada, vou responder à pergunta com muito gosto, mas gostava de salientar que estão preocupados com a qualidade, não com a quantidade. Portanto, Jesus não estava preocupado com números. Portanto, ele procurava as pessoas sinceras, ele ensinava, as pessoas que eram receptivas, que realmente tinham muita apreciação por o que ele ensinava, ele acolhia-as com muito carinho, ensinou-as, não ostracizava os outros, obviamente. As pessoas têm direito e liberdade plena de querer ou não querer seguir determinado assunto. Mas Jesus Cristo tinha esta abordagem muito interessante. Então, as testemunhas de Jeová seguem o mesmo padrão de Jesus. Os valores, as normas que estão estabelecidas nas Escrituras nunca cedem em função daquilo que seriam correntes de opinião ou simpatias consoante as épocas em que vivemos. Os padrões cristãos permanecem inalteráveis. Agora, o que é certo é que as testemunhas de Jeová fazem esse trabalho de evangelização seguindo o padrão de Jesus, que ele estabeleceu, e, naturalmente, com o objetivo de esclarecer os nossos vizinhos e amigos nesse sentido,
quem estiver disponível, sensível a esse assunto, reage favoravelmente. A nível mundial, diria que temos um crescimento sustentado nos últimos anos, à ordem de 7 ou 8% ao ano, sensivelmente. Enfim, traduzindo-se em comparação com a população em geral, é uma porcentagem pequena. O número de testemunhas de Jeová no mundo inteiro, cerca de 8 milhões, enfim, quase a população de Portugal, pode ser considerado diminuto, mas não estamos preocupados com isso. Obrigadíssimo por esta nossa conversa. Obrigado por ter estado connosco. Com muito gosto, Sr. Professor. Muito obrigado.